Graças e paz, queridos. Hoje o nosso culto de terça-feira, nessa transmissão online. Já convido você a preparar aí o ambiente da sua casa, preparar todo esse ambiente aí, para que a palavra de Deus possa ser estudada, para que a palavra de Deus possa encontrar lugar aí, bem no secreto do seu coração. Nós estamos falando acerca dos milagres de Jesus, aquilo que Jesus fez e como ele curou as pessoas, como era esse relacionamento de Jesus com as pessoas. E lá no texto de Mateus, capítulo 15, no versículo 32, diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já percebemos nessa série que eu venho falando acerca dos milagres de Jesus, que ele tinha compaixão das pessoas. E hoje nós falaremos acerca de mais um milagre que Jesus fez e como ele agiu. É interessante que nós vivemos dias onde cada um pode pedir para Deus milagre numa área da sua vida, numa determinada área. E às vezes podemos até pensar que aquilo que queremos pedir para Deus pode ser pouco ou até insignificante, perto de tantos problemas que muitas vezes, quando nós abrimos a TV e nós vemos. Nós não estamos passando só por um período de pandemia, mas junto com tudo isso tem a questão do preconceito, entre outras coisas que temos vivido nesses tempos. Sabemos que os problemas, eles são atuais. Conforme o que vai se passando o tempo, vai tendo novos problemas e novas dificuldades. Então, problemas sempre existirão, dificuldades sempre existirão. Mas eu acredito que a grande sabedoria é saber como lidar com todas essas situações. E por isso que nada melhor do que através da palavra de Deus podermos nos colocar diante de Deus e observar como Jesus fazia aquilo que ele quer ministrar no nosso coração hoje. Não sei qual é o pedido do seu coração. Não sei qual é a área da sua vida em que Deus precisa entrar com uma intervenção e fazer um milagre. Também não sei aquilo que Deus falará ao seu coração nessa noite acerca deste milagre que Jesus fez. Mas uma coisa eu sei. A palavra do nosso Deus, quando o nosso coração está aberto, nunca volta vazia. A palavra do Senhor, quando é lançada a nós, quando nós nos deparamos com essa palavra, algo Deus quer ministrar no nosso coração. Algumas coisas Deus deseja construir dentro de nós, estabelecer o seu reino, a sua forma, como ele fazia e como ele andava. Então eu convido você a já ficar preparado, que daqui a pouquinho, após os louvores, nós falaremos acerca de mais um milagre que Jesus fez. Então pegue a sua Bíblia, deixa ela aí do seu ladinho e já vai fazendo as suas orações a Deus, porque certamente Deus leva as nossas orações a sério. Deus abençoe cada um de vocês. Louvamos ao Senhor Jesus. Que essa canção possa alcançar o seu coração, trazendo alegria, trazendo fé naquele que morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Cantamos ao Senhor. Em ti
Cantamos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Eis aqui, Senhor, buscamos tua verdade e amor. Eu vim
falaremos acerca de milagre, mas sabemos que toda e qualquer provisão vem das mãos do nosso Deus para nós. Sabemos que as incertezas, elas rondam o trabalho, ela ronda a profissão. Sabemos que a incerteza, e principalmente na questão financeira, não só na saúde, mas a financeira também, ela ronda todo o nosso país. Mas temos uma grande certeza no nosso coração, que o nosso Deus é o provedor de tudo aquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. E é interessante que mesmo nesses períodos de pandemia, Deus trabalha dentro de nós, porque aquele que deve ser o rei do nosso coração se chama Jesus Cristo. Não a ganância, não o dinheiro, não o egoísmo, não aquilo que o poder pode nos proporcionar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo. Então convido você a dizimar e ofertar ao nosso Deus. Você que está aí em casa, certamente o número da nossa conta está aí passando na tela ou do seu celular ou da sua televisão. E você pode abençoar, você pode dizimar a Deus com um coração grato, sabendo, como diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, que Deus se alegra com aqueles que dão com alegria, não com pesar no coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe cada dizimista e ofertante fiel neste projeto, que é propagar o nome do Senhor Jesus aqui nessa terra. Deus abençoe a sua casa, querido. Vamos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, buscamos tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. Venho falando acerca dos milagres de Jesus, já falamos acerca de vários milagres que Jesus fez, como que foi a postura de Jesus, como ele andou no meio das pessoas e como ele lidou com todas as situações daquele tempo e para aquele tempo. E a forma com que Jesus lidava com as situações naquele tempo e para aquele tempo diz muito e tem muito aprendizado para nós. Hoje nós falaremos sobre acerca de mais um milagre que Jesus realizou, que está lá no livro de Mateus, capítulo 15. Então peço que você pegue aí a sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 21 até o 28. Então abra, já deixa a sua Bíblia aberta aí. E falando acerca dos milagres, daquilo que Jesus fazia, uma coisa nós observamos, assim como aquilo que eu falei na introdução desse texto. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. E ele mostra a sua compaixão de se colocar, ou seja, ter empatia pela pessoa. Ele se colocava no lugar do outro. Ele se colocava na situação do outro. E se colocando nessa situação, ele agia com compaixão. Jesus não só agia com compaixão, mas ensinava os seus discípulos ali, como o texto que eu li, que Jesus ensinava, e Jesus falava aos seus discípulos que ele tinha compaixão daquela multidão. E dentro daquela multidão que era trazida até Jesus, que precisava de algum milagre que Jesus fizesse, também tinha no meio deles aquelas pessoas que não eram judeus, que não eram pessoas aos quais Jesus havia vindo para pregar este evangelho, essas boas novas, este novo reino para ser estabelecido. E nessa caminhada Jesus se deparou ali com uma mulher cananeia, e isso está lá nesse Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Então eu convido você a que nós possamos ler agora esse texto e falar acerca desse texto, que diz assim, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nós deparamos aqui com uma situação em que Jesus se cala diante de um grito de uma pessoa. E essa pessoa, porque entre os judeus e os gentios daquela época, havia uma grande rivalidade. Então os judeus eram chamados de cachorros. E eles eram povos, por quê? Porque esses povos que adoravam outros deuses. Essa região de Tiro e de Sidom foi do mesmo local quando o rei Davi, e mais propriamente dito Salomão, fez um acordo, muito antes de Jesus aqui. O Salomão fez um acordo com o rei de Tiro e Sidom, com os reis daquelas regiões, porque naquela região havia madeira e madeira suficiente para construir o templo. E o desejo do coração do rei Davi de construir esse templo, então Salomão fez algumas alianças, e dentre dessas alianças estava justamente com os reis de Tiro e Sidom. Então Salomão fez uma aliança com esse rei de Tiro, um rei chamado Irão, e este rei fez um pacto com ele, que enviaria as madeiras que deveriam ser construídas, que enviaria para Israel essas madeiras que deveriam ser construídas a esse templo. Em troca, eles deveriam suprir de todos os mantimentos, não só o rei Irão, mas também todos os outros reis e também os sucessores, aqueles que viessem após ele. Então haveria aí esse pacto, esse acordo, em que Israel deveria cumprir esse pacto e esse acordo. Então, diante deste acordo, trouxe para dentro do povo de Israel a idolatria. Por quê? Porque após o sucessor, saindo então Irão, entrou então um outro rei, que é o Etbaal, que adorava outros deuses. E este rei era nada mais, nada menos do que o pai de Jezabel. E Jezabel então casa com o rei de Israel, o rei Acabe. E então a idolatria entra dentro do reino de Israel. E aí nós começamos a perceber o porquê de certa resistência com as pessoas dessa localidade. Então essa mulher era natural dali, essa mulher era natural dessa história e desse histórico, desse povo de Israel que acabou sofrendo muito pelas suas idolatrias, por abrir mão de adorar ao único Deus e adorar a outros deuses que Jezabel trouxe consigo da casa do seu pai. Então nós começamos a perceber aqui até o porquê dos discípulos serem bem resistentes com relação a essa mulher. E percebemos que Jesus ele fica quieto, Jesus sendo um judeu, e ele tinha vindo por povo de Israel, ele fica quieto quando essa mulher grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você percebe aqui que Jesus ele se cala, ele não fala nada, porque diante dessa situação, essa mulher não sabia do histórico desse povo, e essa mulher talvez, isso já é uma suposição minha, talvez essa mulher queria passar como sendo também uma judia. Por isso que ela evoca o nome de Davi, ou seja, que havia ali alguém que conhecia acerca do rei Davi. Então poderia ser que esse rei dos judeus que estava andando entre ele, que estava fazendo grandes milagres naquela localidade ali, pudesse parar e dar ouvido para ela. E então Jesus começa um diálogo com ela, mas a gente percebe que quando ela começa a chamar Jesus de filho de Davi, ele se cala. E é interessante que ela continua, mesmo tendo essa resistência de Jesus ficar ali, de alguma forma quieto, ela não se cala. Ela tinha um desejo dentro do seu coração e a dor dela era tão pertinente, essa dor que era causada na verdade da filha dela. Então ela diante desse desespero, em ver o sofrimento de alguém bem próximo a ela, ela continua e começa a gritar ainda mais alto.
E ela continua a gritar, a ponto dos discípulos de Jesus falarem para ele, olha, mande que ela vai embora. Mande que ela vai embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Vocês imaginam o desespero dessa mulher? Essa mulher começa a gritar, porém, quando ela continua gritando, e então Jesus respondeu. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. A mulher veio até Jesus, rompeu essa barreira, ela veio até Jesus. E então, quando ela rompeu essa barreira, ela veio e o adorou. E se você olhar aí na sua Bíblia, como que é a forma que essa mulher o adorou? Essa mulher se ajoelhou diante de Jesus. Aqui se mostra uma postura de alguém com um coração contrito e humilde, de um coração que mesmo diante daquela situação, daquela resistência ali, inclusive por parte dos discípulos de Jesus, ela rompeu com essa resistência. E quando ela rompe com essa resistência, ela não tem uma postura de chegar diante de Deus, exigindo de Deus que Ele fizesse algo a ela. Olha que interessante. Olha que interessante que esse texto nos ensina. Essa mulher, ela chega até Jesus, essa mulher adorava outros deuses e vinha dessa origem, né? Então ela chega até Jesus, ela se ajoelha e depois, quando ela se ajoelha, ela chama Jesus de Senhor. E quando ela diz a Jesus, Senhor, ajuda-me, olha que interessante. Quando ela se prostra e então ela chama Jesus de Senhor, ela então entendeu qual era a mensagem que Jesus queria passar para ela. Que Jesus não vinha para ser o Jesus filho de Davi, não é isso. Jesus vinha para ser o Salvador do mundo, mas o papel dele era atuar ali entre os judeus. Mas é interessante que Jesus ele para porque essa mulher começou a compreender que ele era o Senhor. Não era um judeu, não era mais uma pessoa que poderia fazer um ato, ou um ritual, ou um Deus, porque com certeza essa mulher já havia testado várias outras formas. Com certeza essa mulher já tinha ido atrás de vários outros deuses, porque afinal ela servia a um outro Deus, vinha de uma outra origem. Mas essa mulher rompe com a barreira, e quando ela rompe com essa barreira, ela chama Jesus de Senhor e ela pede uma ajuda. E quando essa mulher pede essa ajuda, Jesus então responde a ela. Então Jesus para. Este Senhor para diante do desespero dessa mulher e para diante desse coração que está pedindo tanto, que está rompendo todas as barreiras. E então Jesus para e diz assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os gentios eram chamados como cachorros. E Jesus não faz isso. Jesus pega e dá outro tipo de conotação. Porque quando a gente diz cachorrinho, é um bicho de estimação. Algo que nós temos afeição. Então Jesus chama essa mulher para perto, né? E quando ela chama essa mulher para perto, e quando ele tem esse relacionamento com essa mulher, olha, tem sim alguma estima. E aí ela pega e diz assim para Jesus, olha que impactante que essa mulher diz. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando essa mulher entendeu que Jesus havia dito, olha, você é como sim, um animal de estimação, é algo querido, não é um cachorro que deixa para lá e pode ser criado de toda forma. Ela está querendo dizer assim para Jesus, olha Jesus, o Senhor tem abençoado, porque agora ela tinha entendido que Jesus era Senhor. O Senhor tem abençoado tanto o povo de Israel, tanto, deixa pelo menos uma migalha para nós, deixa pelo menos uma migalha aqui para mim, porque agora eu entendi que o Senhor é o Senhor, e o Senhor veio estabelecer não este mundo cheio de preconceito, não este mundo em que Deus vai ouvir a oração daqueles que sabem acerca de religião ou que têm a religião no seu coração. Não, não é isso. Jesus veio para aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão desesperançados, para aqueles que de alguma forma, inclusive, já serviram a outros deuses. Jesus rompe aqui com o preconceito. Jesus não só rompe, como cumpre, para que os discípulos pudessem compreender que essa mulher rompeu com essa barreira do preconceito. E ela não só rompeu com essa barreira do preconceito. Essa mulher, quando tem uma atitude de humildade, e quando essa mulher tem uma atitude de humildade diante dessa provação, porque foram 2 vezes que a princípio ela poderia dizer assim, mas Deus está em silêncio. Deus não está me vendo.
Começamos a perceber aí, uma das coisas que nós podemos observar, esse Deus está em silêncio. Então ele não está ouvindo a minha oração. E ela podia começar a reclamar e murmurar, não, muito pelo contrário. Esse empecilho para essa mulher faz com que ela brade mais, faz com que ela lute mais, faz com que ela vá à frente para conquistar a atenção desse que ela percebeu que era o Senhor e o Salvador, aquele que poderia tirar aquela que ela amava, que era sua filha, de tamanho desespero. Ela havia encontrado ali a vida e vida de verdade. Quando estamos diante de uma adversidade, de uma situação muito difícil, às vezes, quando nós percebemos ou achamos que Deus está em silêncio, ou quando Deus não nos responde às situações do jeito que nós queremos, quantos não param no meio do caminho e começam a murmurar? Quantos não param no meio do caminho e começam a questionar aquilo que Deus está fazendo ou da forma com que estão fazendo? E essa mulher aqui, ela vem a cumprir uma coisa que é muito interessante, que quando nós estamos diante de Deus, porque o pedido dessa mulher, queridos, olha só, não era um pedido para satisfazer o seu próprio estômago, não era um pedido de ganância ou um pedido vaidoso para que ela pudesse usufruir. Essa mulher pedia pela dor do outro. Então isso nos ensina, olha só, essa compaixão que essa mulher, essa resistência que ela teve a princípio, que Jesus não respondeu, gerou dentro do coração dessa mulher a perseverança. E essa perseverança diante da aprovação gerou fé no coração dessa mulher. Essa aprovação serviu para aumentar a fé dessa mulher. Então as adversidades que não vêm na nossa vida servem sim para nos ajudar a sermos perseverantes e multiplicar a nossa fé. Tanto é que Jesus responde de uma forma surpresa, não porque Jesus pudesse ser pego de surpresa, mas para que nós pudéssemos entender aquilo que ele queria nos ensinar. Assim foi colocado na sua palavra. Ele diz à mulher, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então percebemos que Jesus, ele foi impactado pela voz dessa mulher. E ele não só foi impactado pela voz dessa mulher, e principalmente pela persistência dessa mulher. Então essa mulher tem muitas coisas para nos ensinar nessa noite. As atitudes de Jesus nós já percebemos aqui, diante de tudo aquilo que eu falei, o que ele queria ensinar para essa mulher aqui, e não só para essa mulher, mas para os seus discípulos. E nós vamos começar a observar aquilo que essa mulher também nos ensina nessa noite. Essa mulher nos ensina que eu devo me importar com aquele que está próximo a mim. Eu devo me importar com as dores, com os tormentos das pessoas que estão próximas a mim. Essa mulher nos ensina, assim como outros relatos da palavra de Deus, de pessoas que ajudou outras pessoas em momentos de dificuldade e levou-as até Jesus. Essa mulher nos ensina que não adianta ir em qualquer meio ou tentando de alguma forma obter favor do Senhor, pedindo de uma forma errada. Essa mulher vai direto na fonte, ela vai direto em Jesus. Quantas são as vezes que para querer ajudar o outro, vamos em outras fontes ou em outras formas. E achamos por muitas vezes que somos dignos de receber, ou que a pessoa é digna de receber aqui de Deus. Mas é interessante que a intercessão dessa mulher aqui produziu no coração dela fé. Então essa mulher nos ensina que quando eu me compadeço do outro, e eu persevero em buscar, em orar a Deus pelo sofrimento do outro, isso aumenta a minha fé. E não só aumenta a minha fé, essa mulher também nos ensina que a perseverança produziu vida nessa mulher. E não só por que produziu vida, porque o próprio Jesus ficou ali impactado e disse para ela, grande é a sua fé. Imagina Jesus dizendo para você isso hoje. Quando você pede e intercede por alguém e tem uma disciplina acerca disso, quando você não só pede, mas você intercede por aquela situação, por alguém que você vê que está sofrendo, e isso multiplica a sua fé, isso multiplica as suas forças, isso te dá um real significado e sentido de viver. É óbvio que a persistência dessa mulher aqui não é comparado à teimosia, porque existe uma grande diferença entre persistência e teimosia. Teimosia é continuar pedindo algo que é errado. Essa mulher aqui não entendeu que aquilo que ela precisava era o alívio ali para sua filha.
também conseguimos compreender que essas provações levou essa mulher para bem mais perto de Jesus. Essa provação a colocou frente a frente com Jesus. E essa provação que ela passou, esse romper, esse passo que ela deu a mais para romper essas provações que ela estava passando, marcou e deixou um legado para essa mulher. Tanto é que no dia de hoje nós estamos lendo acerca dessa mulher e admirando a sua persistência, e admirando a sua vontade de falar com Jesus, a sua vontade de ter da boca de Jesus uma resposta. Não é de outra pessoa, não é de uma outra situação, mas indo direto na fonte, tendo do próprio Jesus uma resposta. Então, legados, queridos, é isso, é aquilo que nós deixamos diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos, diante das barreiras que nós enfrentamos na vida. Se nós acreditamos naquilo, nós temos que persistir e continuar persistindo, mas tendo sempre de Deus essa direção, sabendo que Deus ele não vai rejeitar o seu pedido, se for de acordo com aquilo que Ele quer, mas sabendo que os seus pedidos diante de Deus, eles precisam ser pautados na humildade e num coração quebrantado, num coração que está sendo refeito justamente pela mão de Deus. Não um coração que é refeito de vaidade, de desejo, de determinar para Deus aquilo que Ele deve ou não deve fazer. Não uma maturidade que vem acerca daquilo que eu acho, mas daquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Então Jesus se compadecia ali daquelas pessoas. E essa mulher deixou um legado para nós. Primeiro, essa persistência veio do coração de Deus para essa mulher. Porque essa mulher poderia ter parado e hoje nós não teríamos esses ensinamentos para mim e para a sua vida. Segundo ponto, essa mulher venceu todo ali preconceito. E essa mulher, quando percebeu que Jesus não parou, quando ela fez um sinal para uma religião, Jesus, filho de Davi, quando ele não parou, ela percebeu então que ela estava diante de um Senhor, aquele que estava escrevendo uma história. E Jesus quer escrever essa história comigo e com você. Jesus é aquele que escreve a história da nossa vida junto conosco, não pautado em experiências alheias, mas a nossa função é orar a Deus e pedir por aqueles que estão sofrendo ao nosso redor e se nos compadecer do outro e aprendermos com essa mulher aqui, como nos ensinou, que é preciso perseverar, que as provações geram fé no nosso coração e que Jesus ele vai aumentando sim a nossa fé, a ponto de termos uma experiência pessoal com Ele, assim como essa mulher teve. E a partir desse momento que essa mulher teve essa experiência pessoal com Ele, com certeza, com toda certeza, essa mulher não foi mais a mesma. Essa mulher teve um novo rumo, uma nova direção na sua vida, porque agora ela tinha um Senhor, ela descobriu a Deus, não só de ouvir falar, não só de ouvir falar desse Jesus, filho de Davi, agora ela conhecia este Senhor e ela se ajoelhou diante desse Senhor e permitiu que esse Senhor trabalhasse na vida dela e na história dela e deixasse esse legado para nós. Então podemos aprender que a perseverança gera fé, podemos aprender que Deus pode nos dar essa direção daquilo que nós estamos pedindo, se é teimosia ou se é perseverança, mas também podemos aprender que nós podemos interceder e devemos interceder por aqueles que estão sofrendo. Não sei qual é o sofrimento dessa mulher aqui, a filha estava endemoniada e sofria muito com essa situação, mas pode ser vários tipos de sofrimento. Como nós vemos falando acerca de vários milagres que Jesus tem feito, sabemos que são muitas as dores no ser humano, sabemos que são muitas as lacunas, os problemas, as dificuldades que neste mundo aqui nós teremos. São tantas patologias, são tantas situações que nós percebemos, às vezes, pessoas tão amargas, tão marcadas, ou pessoas marcando outras pessoas de uma forma negativa. E percebemos aqui que Jesus muda a história de uma menina e muda a história dessa mulher, sendo o Senhor da vida dela. E muda também a história desses discípulos que conseguiram ver que todos receberiam este Senhor na vida deles. Então eu gostaria de convidar você, aqui por alguns instantes você baixasse sua cabeça, e eu não sei qual é o clamor que você precisa fazer para Deus. Não sei qual é aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que porventura você pode até já ter tido aquela desesperança, mas existe um Jesus e é Ele o único que pode dar a palavra final acerca da sua vida.
Mas uma coisa é preciso, estarmos atentos à voz de Deus e seguirmos o rito como ele colocou aqui. Essa mulher persistiu, mas persistiu com ele. Persistiu falando com o próprio Jesus. Essa mulher ali, e à medida que ela falava, eu acredito que mais Jesus derramava no coração dessa mulher essa fé. Porque ele é o próprio exemplo de fé e de perseverança. Então ele derramava, à medida que ele caminhava, ele derramava no coração dessa mulher fé e persistência. E ela nos ensina hoje que na caminhada da vida é preciso ter fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus. É preciso ter perseverança. E essa mulher também nos ensina que as provações, elas servem para lapidar a nossa fé e nos levar para um nível mais profundo de entendimento de Deus e um nível mais profundo de fé, de maturidade espiritual que Deus quer dar a cada um de nós. Então convido você a baixar a sua cabeça, que possa vir à sua mente algo que você tem pedido para Deus, pode ser seu, como pode ser de alguém que você ama muito, ou uma situação que você tem passado. Saiba que esse Jesus para te ouvir e ele leva a sua oração a sério. Pai querido e amado, te agradeço, a Deus, por essa tão rica oportunidade. Porque sei, ó Deus, que muitas pessoas, através dessa palavra, ouvindo a sua palavra, Deus, é a tua palavra que tem poder para transformar. Pode, Deus, de alguma forma se identificar com essa mulher ou estar em alguma determinada situação da sua vida, como essa mulher aqui. Tão desesperançada, porque já foi para tantos lados e tantos os meios, mas agora só tem que confiar em Ti. Aprendemos que essa mulher confiou e persistiu em confiar em Ti. E isso gerou no coração dessa mulher essa perseverança e essa fé tão firme em Ti. E desenvolveu no coração dessa mulher essa liberdade de que o Senhor havia, que o Senhor via a situação. E não só via, mas o Senhor agia para o bem dela. Pai, nos ajude na caminhada da fé, que diante das provações, que diante das dificuldades que nós possamos passar, possamos compreender que nós temos que chegar mais perto de Ti, orar e falar cada dia mais contigo e permitir ser moldado pelo Senhor, assim como essa mulher foi moldada por Ti. Essa mulher já não tinha mais esses ídolos sobre as suas costas, mas essa mulher tinha conhecido o seu verdadeiro Senhor. Então, Pai, nos ajude nessa caminhada, ajude cada uma dessas pessoas que estão assistindo agora, que elas possam perseverar, que elas possam ter a sua fé aumentada no Senhor e ouvir, ó Deus, somente a sua doce voz, ó Deus, e desejar ouvir a sua voz, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E que, Deus, a resposta para muitos daqueles que estão me ouvindo agora, seja a mesma que o Senhor disse a esta mulher: grande é a tua fé, que seja feito conforme queres. Oh Deus, em nome de Jesus é que eu te peço. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar comigo neste momento e que essa palavra possa ter sido ministrada no seu coração. E se você assim o desejar, repasse para outras pessoas, se inscreva no nosso canal, porque todas as nossas pregações estão sendo gravadas. Na quinta-feira nós teremos o nosso culto, ele será transmitido, e também o nosso culto presencial. Tem sido uma grande bênção estar com os irmãos aqui. Se você quiser, chame outras pessoas que não sejam do grupo de risco para estar juntamente conosco. E aqueles que não podem, que esteja conosco virtualmente. Esse canal que tem sido bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e uma boa noite. Vai passar, a palavra do Senhor, ela permanece fiel, mas tua verdade, oh Senhor, ficará. Jesus, eu só tenho
vai passar, declare Ele. E esse mundo vai passar, vai passar. Mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aonde você estiver na sua casa, declare: Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Nesses momentos, Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, Senhor. Jesus, declare isso em todo meio de pandemia. Isso, declare essa verdade. Nós só temos o Senhor. Sim, Jesus, eu só tenho a ti. Aleluia, glória a Deus. Aonde você estiver, declare: Jesus, nós só temos o Senhor.